Hoje eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que têm mexido assim comigo e eu ainda não consegui discernir todas as coisas, como que eu estou num turbilhão novo assim dentro, em oração, no meu espírito. E algumas coisas eu queria compartilhar com vocês, talvez deixar esse turbilhão no seu coração e a gente vai conversando, vamos conversando. Eu acho que o Espírito Santo, eu não acho só, eu tenho certeza que Ele está nesse processo de nos levar a um novo nível, como tenho dito, desde o tempo que nós entramos no material do Firmando o Compromisso. Não sei se você já tem usado e está usando, por gentileza, né? Pratique, leia, não faça tudo de uma vez. Esse aqui é feito para ser tomado a conta-gotas. Se você tomar tudo de uma vez, você perde. Ele é feito para conta-gotas, cada dia um pouquinho, né? Que vai lhe fortalecendo. E nós estamos aí já na terceira semana, iniciando a quarta semana, indo para a quinta, daqui a pouco já entramos com outro material. Por gentileza, não só deixe esse, eu também comprei ele, que bonito o livro, né? Não, mas use ele, permita que o Espírito Santo ministre o seu coração. E enquanto que eu estava meditando num deles, me veio muito forte esse texto que nós temos aqui, em 2 Coríntios 10, os versículos 4, 5 e 6. 2 Coríntios 10, versículo 4. Diz assim: as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Interessante que Paulo ele está falando aqui num contexto que até normalmente quando se lê esse texto não se presta atenção nisso. Mas o contexto Paulo está discutindo com relação ao ministério dele. As pessoas discutiam se ele realmente era apóstolo, se ele realmente tinha toda essa autoridade com que ele falava. E ele discute nesse capítulo essa dinâmica deles. E no processo, nesse inteirinho, ele encaixa esse pensamento. Que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são armas espirituais. Esse ano que nós estamos falando sobre reis e sacerdotes, com esse tema de reis e sacerdotes, a palavra de Deus diz ali em Apocalipse que Ele nos ama. E Ele nos purificou, nos perdoou todos os pecados. Espera aí. É nessa ordem? É nessa ordem. A religião nos ensina que primeiro você tem que se tornar bonzinho para daí Deus te amar. E a Bíblia diz, não, presta atenção, não é assim. Ele nos ama. E Ele nos purificou de todo pecado. Ele me amou do traste que eu era, do jeito que eu era. Eu não precisei me esforçar para ser mais bonitinho para Ele. Ele me amava, Ele me ama. E uma das grandes coisas que a gente precisa entender e absorver e receber de coração, Deus, Ele me ama. Você pode dizer assim, franzindo da testa, fazendo aquela cara de fé, Deus me ama. Agora sorrindo, Deus me ama. Não importa o que você faça, Deus ama a sua vida. Ele te ama, desde antes da fundação do mundo, Ele já pensou em você. E Ele já te gerou por intermédio do amor dEle. Ele lhe ama. E porque Ele lhe ama, Ele vem ao nosso encontro, na nossa limitação, na nossa falta, no nosso desvio, na nossa cabeça dura. E Ele vem ao nosso encontro, nos ama para dentro do reino de Deus. E quando Ele nos toma, Ele nos purifica de todo o pecado. Diga assim, Ele me purificou. Ele tomou atitude. Ele tomou atitude, Ele toma atitude de vir ao nosso encontro e de nos perdoar. E de não só perdoar, mas nos purificar. A Bíblia é muito clara quando chega ali em Hebreus, dizendo que Ele aniquilou o pecado. O pecado, ele não tem mais força sobre a sua vida. Você está liberto de tudo que se chama de pecado.
dei uma bela oportunidade de dar uma glória a Deus mais forte. Como nós cantamos, você é uma pessoa livre para fazer a vontade de Deus. E aí ele continua nesse texto que ele diz, ele nos ama e nos purificou de nossos pecados e nos constituiu, nos estabeleceu, nos chamou para ser reis e sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. E esse processo, eu preciso de algumas armas para poder vencer algumas coisas na minha vida. Nós somos seres espirituais. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E estamos edificando, como diz lá em Pedro, uma casa espiritual. Quando nós cantamos, nós estamos edificando uma casa espiritual. Quando nos reunimos num grupo familiar, nós estamos edificando uma casa espiritual. Quando nós estamos tomando o nosso tempo para ler e meditar e responder algumas coisas, nós estamos edificando o nosso espírito, estamos edificando uma casa espiritual, uma casa onde Deus quer habitar, onde nós podemos oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Sacrifícios bem entendido não no sentido assim, eu tenho que sacrificar alguma coisa. Sacrifício espiritual é um esforço a mais que nós fazemos para agradar a Deus com o nosso louvor, com a nossa gratidão, com a nossa fé. Nós recebemos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, como eles hoje testificaram aqui, dons espirituais, para que a gente possa falar como Deus fala, para que a gente possa pensar como Deus fala, e para que a gente possa agir como Deus age. Os dons espirituais, essas três coisas. Deus quer que a gente pense como Ele, que a gente atue como Ele, que a gente fale como Ele. Ele quer manifestar na nossa vida o fruto espiritual, que é o fruto do amor. O mandamento do amor. Agora eu vou chocar você. Para nós não é mandamento mais amar. Alguns acho que estão pensando, acho que nós temos que orar mais pelo pastor. Romanos 5 diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. É natural amar. Não consigo viver sem amar. É natural amar. E se eu não amo, eu fico constrangido. E o Espírito Santo me constrange para amar. Como se sabe, para nós o perdoar não é mandamento. Eu tenho que perdoar. É natural, é a nossa natureza. Porque nós recebemos uma natureza espiritual, o Espírito Santo que habita em nós, ele se manifesta naturalmente perdoando, naturalmente amando o nosso próximo. Quando eu sou obrigado, é peso. Eu fico argumentando se eu devo ou não devo. E fico trazendo argumentos, mas nós somos espirituais. E o espiritual define o natural. E só com essa frase nós teríamos que ir numa noite toda para estudar. O mundo espiritual define o mundo natural. E nós somos seres espirituais. E é interessante que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14 assim, o homem natural, ele não aceita, ele não recebe as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O natural, o homem natural, a pessoa natural, ela é curiosa com as coisas do Espírito. Mas ela não sabe receber, não sabe aceitar as coisas espirituais. Ela ouve, acha interessante, mas ela não consegue receber no coração. O meu natural rejeita, não entende as coisas, acha loucura as coisas espirituais. As coisas espirituais, como diz ali o texto, parecem tolice. Loucura, não tem lógica. Não faz sentido o espiritual. Mas para nós uma celebração como essa só faz sentido. Só tem razão de ser se ela é espiritual. Se nós nos movemos no Espírito.
O louvor só tem significado para nós quando nós nos movemos no Espírito, não quando a nossa alma está cantando. Deus procura homens e mulheres, adoradores que adorem em Espírito, que chegam aqui e começam já, você que fala em língua, já entra no xaracatá, como diz o nosso amigo, já entra no rolamachecate, coro. Hoje vai ser um louvor do fogo. Assim um homem espiritual entra. O homem natural, ele diz, pois é, tem que ir para o culto, né? Senão o pastor lá vai pegar no meu pé se eu não for. Tem que orar com ele lá, senão. Esse é um homem natural. Para o homem natural, tudo que é espiritual, se ele tenta fazer isso, é peso. Ele fica cansado. Ele fica estressado. O homem natural não acompanha as coisas do Espírito. É só no Espírito que nós vamos perceber, e se você estudar um dia, e talvez nós possamos falar um pouquinho mais adiante, 1 Coríntios 2,14, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Eu preciso entender que o meu natural de ser não aceita as coisas do Espírito. Não aceita as coisas do Espírito. Eu não recebo na alma as coisas que são do Espírito. Eu não recebo na lógica as coisas que são do Espírito. As coisas da fé, elas não são recebidas na alma, elas são recebidas no Espírito. Deus não pede para você e para mim para que a gente entenda as coisas dele. Ele pede o quê? Fé. Ele pede a fé. Ele pede a convicção de você receber as coisas no seu espírito. E aí, você tem aquele outro texto que você conhece, a nossa luta, se quiser anotar, Efésios 6,12. Ele diz assim, nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Essa nova linguagem de hoje, atualizada, ela diz assim, a versão atualizada, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós somos lançados e estabelecidos no reino espiritual, estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E isso só se entende no Espírito, não com a nossa lógica. Aqui ele fala isso que seria um estudo prolongado, de 4 níveis de autoridades ou de manifestações espirituais que procuram dominar a face da terra e que procuram dominar o coração e a mente das pessoas. Eles têm as suas portas, como eles entram, por exemplo, eles dominam uma pessoa quando ele encontra uma porta de perversão sexual, aí há uma manifestação maligna. Quando eles encontram uma porta de infidelidade no coração de alguém, eles entram e começam a dominar e manipular a vida daquela pessoa. Eles entram quando uma ofensa entra, uma mentira entra no coração de alguém, e que é contrária à palavra de Deus, entra e manifesta ali e traz confusão. As portas do inferno, elas são muito definidas, como elas entram na vida de uma pessoa para agir, e são coisas espirituais, e que precisam ser entendidas espirituais. Mas o que eu gostaria que você entendesse, que a nossa luta não é contra pessoas, contra as coisas naturais que nós vemos, são forças espirituais que estão atuando. Por que do nada você fica desanimado? Por que de repente você fica depressivo? Por que de repente como que a sua casa parece que vira uma confusão? Por que do nada de repente vem aquela ira? E você começa a gritar e me diz depois, meu Deus, por que eu reagi assim? São forças espirituais malignas tentando entrar e achar portas. E a nossa luta, ela precisa ser entendida. Nós não lutamos com pessoas, nem com circunstâncias. Interessante quando você lê a nossa luta, o termo usado ali é uma luta romana, que eles tinham já na época. Diz assim que era uma competição entre dois, no qual cada um se esforça para derrubar o outro,
e que é decidido quando o vencedor é capaz de manter seu oponente no chão com o seu braço sobre o seu pescoço. Você conhece alguma coisa hoje em dia assim ou não? Que o cara tem que bater no chão ali para livrar ele? É disso que ele está falando. Há como que forças espirituais do mal que estão diante de você, batendo, 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 se você deixar. E eles só podem bater se eu deixar. Porque eles não podem, eles não têm essa autorização, mas eu posso ceder essa autorização para eles. Nós estamos aí lutando um tal do UFC espiritual dia a dia, em todas as circunstâncias. Sabe por que nós enfrentamos as dificuldades do desânimo? O desânimo é um fruto do Espírito Santo? Qual é o fruto do Espírito? É longanimidade, um ânimo longo, assim, bombado. Sabe por que às vezes a gente sente medo? O medo é um fruto do Espírito Santo? A confusão dentro de casa é um fruto do Espírito Santo? A confusão no grupo familiar é fruto do Espírito Santo? Você tem discernimento ou não? Se tem. Você sabe exatamente quando é o Espírito Santo e quando não é. E já lhe é dado isso no seu coração, você não precisa nem orar por isso, por discernimento. Você tem ele, é só usar. É só ter discernimento, é só deixar ele aparecer. Deus, o que é isso? E ele vai falar para você se é ele que está agindo ou não. Nos sentimos oprimidos, desanimados, com falta de coragem para enfrentar um negócio. De onde que vem? De forças espirituais do mal que lutam e querem nos enfrentar e nos intimidar para que a gente não se posicione. O nosso campo de batalha, que está aqui nesse texto de 2 Coríntios capítulo 10, ele diz ali assim, as armas que usamos, eu leio agora na linguagem de hoje, as armas que usamos na nossa luta não são deste mundo. São armas que são poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. As nossas armas, ele diz aqui, elas são dadas para destruir o quê? Para destruir o quê? Fortalezas. Uma fortaleza é qualquer coisa em que alguém confia. Se eu confio no meu entendimento, isso é uma fortaleza. Se eu confio na história passada que eu tive, isso é uma fortaleza. Se eu confio numa pessoa e não em Deus, isso é uma fortaleza que eu tenho. Se eu confio nos prognósticos econômicos da nossa nação, isso é uma fortaleza. Qualquer coisa que me dá segurança, a não ser que seja Deus, é uma fortaleza. Uma fortaleza é bem o que a palavra diz, é uma construção, é uma barreira que eu construo e essa barreira ela me dá segurança. E o texto diz que essas fortalezas elas precisam ser destruídas. Ele fala aqui que precisamos anular sofismas. A palavra grega ali é logismos, lógicas, ideias falsas. Deus está longe, Deus está perto. Eu estou sentindo, então Ele está perto. Não estou sentindo, não é lógico. Não dá para ter uma clareza no natural. É no Espírito que se percebe a presença de Deus. Está dando tudo certinho, então Deus me abençoou. Não significa que Deus te abençoou se está tudo certinho. Porque se está dando tudo errado para o outro, é sinal de que Deus não é com ele. Isso é um engano. Jesus batia muito nos religiosos da época que pensavam assim. Só quando está dando tudo certo é que Deus é comigo. Não. Deus sempre é com você.
E tudo que acontece na sua vida, o que acontece com que tudo que acontece na sua vida? Tudo é para o seu bem. Tudo é para lhe fortalecer e lhe abençoar. Não importa as circunstâncias que esteja passando, você ama Deus e Deus te ama e Ele está usando essas circunstâncias todas para trabalhar e marcar a presença, o caráter de Jesus na sua vida. E Ele fala também de toda altivez, quer dizer, todo orgulho humano que limita as pessoas no conhecimento. São barreiras que querem impedir que eu alcance alguma coisa. Por que eu vou destruir fortalezas? Por que eu vou anular sofismas, pensamentos falsos? Por que eu preciso combater a altivez humana, o orgulho humano? Por quê? Deus quer que a gente alcance o conhecimento de Deus. Nosso maior inimigo, quem é? É esse tal de principado e potestade que nós lemos? Não são nada. Foram vencidos na cruz, são perdedores. Todo e qualquer espírito maligno é um perdedor. Foi vencido na cruz. Ah, mas é um principado. E daí? Jesus faz assim, ó. Não é nada diante do Senhor Jesus. Não é, vai lutar. Não. Jesus é o Senhor. Ele tem toda a autoridade sobre todo o poder do inimigo. E Ele delegou isso para nós e Ele disse, mal algum eles vão poder fazer na vida de vocês. É promessa, se você recebe, recebe. O nosso maior inimigo é a nossa ignorância. E Deus não quer um povo ignorante. Você conhece lá Timóteo, né? Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus diz assim, aqueles que creram nele, fiquem comigo, andem comigo, caminhem comigo, e aí vocês vão perseverem na minha palavra, e essa palavra vai trazer o entendimento de libertação para vocês, e vocês vão crescendo comigo no processo. A verdade vai libertar vocês. O Espírito Santo ele vem para nos ensinar, para nos convencer, para nos trabalhar e desvendar inclusive as profundezas de Deus. Deus, o desejo dele é que você chegue ao pleno conhecimento dele mesmo. E mergulhado no amor dele, você vai chegar a um pleno conhecimento de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo, das coisas como ele criou tudo. Ele deseja isso, mas existem impedimentos, existem as fortalezas. As fortalezas são pensamentos que nos limitam, sentimentos que nos limitam, lembranças que nos limitam. A Bíblia diz, tudo é possível ao que? Por que às vezes a gente diz, mas não dá, não consigo, eu não sei. Fortalezas são falta de perdão e as doenças decorrentes da falta do perdão, o medo, a incredulidade, o que nos limita e leva a pensar e a sentir, não posso, não consigo, não sei. Tudo que nos limita a chegar ao pleno conhecimento de Deus é uma fortaleza. Qualquer coisa que eu confie, mais do que confie em Deus, é uma fortaleza. Ligaduras espirituais se estabelecem como fortalezas, o sexo fora do casamento, benzimentos, mesmo que tenham sido nas melhores das boas intenções, devoção a um santo, invocações de espíritos, um trauma, às vezes num acidente, uma situação muito difícil que nos aconteceu, aquilo se torna um bloqueio, um limitador, uma fortaleza, para que eu não possa enveredar e fazer o que Deus pede de mim, e onde eu sei que tudo é possível ao que crê. Não há limitação, não há vício, não há mau hábito,
Não há qualquer coisa que possa lhe limitar em Cristo Jesus. Você crê, tudo é possível ao que? E nós não conseguimos tudo porque existem barreiras, fortalezas, principalmente da incredulidade, principalmente da ignorância nas coisas do Espírito, que nos são dadas livremente em Cristo Jesus. O Senhor não nos condena em nenhuma dessas coisas, Ele nos ama. Ele nos purificou, já perdoou tudo, já está tudo perdoado. Já está tudo perdoado. Eu só preciso receber, concordar com Ele. É verdade, esse caminho está fora, é esse o caminho que eu vou seguir. Por que eu preciso destruir as fortalezas? Para que eu possa alcançar o conhecimento de Deus. Existem limitadores na minha vida que me impedem de experimentar mais profundamente as coisas do Espírito Santo. Estou falando de mim. Sei que existem mais. E aí o meu pastor me pede, ore meia hora em línguas e daí leia a Bíblia, você vai ter uma outra Bíblia. Eu consigo orar uns 5, 10 minutos, já fico distraído. Porque eu tenho uma fortaleza na minha cabeça. Tantas coisas que eu já ouvi, tenho tantos argumentos para explicar o porquê disso, e eu preciso simplesmente me arrepender e dizer, ok Deus, meia hora em oração em línguas, eu vou mandar bala. Tantas coisas que Deus nos pede, a gente não faz por quê? Porque tem uma fortaleza. E onde tem uma fortaleza, o que tem? Eu estou dando espaço, um espaço na minha alma em que o inimigo está com o dedo dele. E ele está me incomodando. E eu preciso vencer isso. Interessante quando Pedro, ele fala, a carta de Pedro, né, a segunda carta de Pedro, os primeiros 3 versículos, ele diz ali que nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida. Ele fala ali que nós somos participantes da natureza divina, do pensar, do querer de Deus. E isso vem pelo conhecimento completo, vem pela revelação da palavra de Deus. Um dos nossos grandes dificuldades é que a gente lê a Bíblia como um jornal. A gente lê a Bíblia por ler. E a gente não lê ela para conhecer o pensamento de Deus. Perguntar algumas coisas para Deus. A gente trata ela como um livro. E o Senhor Jesus diz, o que eu vos falo é espírito e vida. Quando você abre a sua Bíblia, você tem o Espírito e a vida diante de você. Precisa se relacionar com ela desta forma. Ah, mas me explica isso. Aí que está o problema. A gente quer entender e isso se aceita no Espírito. O homem natural não entende que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. E quando você se relaciona com ela, você está se relacionando com o Espírito e com a vida do próprio Deus. E quando você começa a se render a ela e receber no seu espírito, o seu espírito que tem a consciência, que tem a intuição, que tem a comunhão, quando você permite que essas áreas na sua vida elas funcionem e permite se relacionar no seu espírito, pela intuição, pela consciência e pela comunhão com Deus, a palavra é outra palavra, é outra Bíblia, é outra história. Quando você vai ler a Bíblia com a sua lógica, com as suas emoções, com a sua vontade, é pesado, é difícil. Mas quando você, como diz ali, começa a orar em línguas, e se prepara em línguas, e se conecta no Espírito, e entra na dimensão do Espírito, e o falar em línguas é uma porta. Se você não fala ainda, você pode falar. Se você tem suas lutas, entre com gratidão então. Comece com a gratidão. Que você se conecta no Espírito com a gratidão.
O conhecimento de Deus nos leva a usufruir das coisas que foram dadas em Cristo Jesus. O conhecimento revelado não é o conhecimento lógico, é o conhecimento, como diz Pedro, pelo conhecimento completo. É uma palavra específica, é um conhecimento que vem por revelação, por entendimento. Por isso que nós temos a ITM. A ITM não funciona na base do conhecimento da alma, ela funciona quando se vai no Espírito, quando se percebe a revelação no Espírito. E eu preciso alcançar o conhecimento de Deus, mas essas barreiras, o meu orgulho, os pensamentos falsos, as fortalezas, elas são como que limitadores, que não me permitem chegar à revelação de Deus. E o Espírito Santo, ele começa a dizer, olha, esse medo aí não é meu não, você vai ganhar autoridade espiritual agora sobre esse medo. Comece a declarar, orar em línguas, comece a ser grato a Deus pela obra dele na sua vida e comece a dizer, medo, você não me pertence mais. Jesus é o Senhor da minha vida. A vida, a abundância, minha vida é regada por segurança, porque o próprio Deus é o meu escudo e a minha fortaleza. Cadê o medo? Aliás, aprendi uma coisa, eu preciso praticar isso mais. Estávamos conversando esse final de semana, o pastor Pio, ele nos ensinou a orar. Ele disse o seguinte, nós oramos tudo errado. Ele disse, tem uma doença lá? Aí a gente diz lá, doença, vai embora a doença, te mando, vai embora a doença, vai embora a doença. Ele, não, está tudo errado. Romanos 4 diz que Abraão creu em Deus e ele chamou a existência o que não existia. Essa é a fé de Deus, chamar a existência que não existe. Se a doença está lá manifestando, você chama a existência que não existe. Vida de Deus, saúde divina, te abençoa com paz, com saúde, os teus ossos fortalecidos, tua mente cheia do Espírito. Se chama a existência o que não existe, se chama o bem, e manifesta o bem sobre a vida da pessoa. A imposição de mãos sua tem autoridade para curar enfermos. O demônio manda embora, né? Fora aqui, show. Tchum. E a gente manifesta a saúde, o bem-estar, a vida, a paz, a segurança. A manifestação do reino de Deus é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Você ora e manifesta ela sobre a vida da pessoa, declara sobre ela. É muito mais gostoso orar assim, né? Aí o pastor Pio disse, quer ver? Aí ele foi lá, pegou, quem está com dodói aí? Aí ele pegou no ombro. E primeiro mandou embora a enfermidade, isso não adianta nada, ele disse, agora declaro saúde sobre seu ombro. No dia à noite seguinte ele perguntou, e aí irmã, como é que está? Disse, pastor, 3 semanas eu estava com dor, sumiu tudo. Aí ele pergunta, você dormiu bem? Sim, eu dormi bem. Então é sinal de que realmente você está curado, não foi só um momento. As coisas espirituais precisam ser discernidas espiritualmente. E o que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas. 1 Coríntios 2. Quando que nós perdemos o conhecimento que vem da parte de Deus? A Bíblia diz assim, ó. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus como Deus, e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Quando o ser humano ele não reconhece a Deus, e não glorifica a Deus no meio de uma dificuldade, e glorifica a situação difícil, e ele não agradece a Deus que Deus é com ele, o que acontece? A sua mente fica embotada, a sua mente fica como um machado cego, não funciona mais. Ele fica obscurecido o coração e ele se acha sábio, ele acha que entende as coisas, mas na verdade está louco, está sem razão, está sem entendimento. O conhecimento de Deus, ele vem quando se começa a reconhecer a Deus na sua vida. E reconhecê-lo e glorificá-lo em todas as situações. A fé forte, diz assim sobre Abraão, né? E ele não se enfraqueceu na sua fé, porque ele glorificava a Deus. Você pode enfraquecer na fé? Pode.
Já aconteceu muitas vezes comigo de me enfraquecer, de ficar em dúvidas, de ficar chateado. E aí o Espírito Santo convence, a gente se arrepende, começa a glorificar a Deus, glorificar, exaltar a Deus, começa a agradecer que Deus está na situação. É outra história, outro momento de vida. É como virar uma chave. E aí o conhecimento de Deus vem. O conhecimento de Deus não vem quando você acha que você sabe e está cheio de argumentos e de pensamentos. E a Bíblia diz aqui muito claro o que eu preciso fazer. Você quer saber o que eu preciso fazer? O Adilson quer. Então me pergunte, Adilson. Então eu vou te explicar. Os outros podem ouvir enquanto se explica. Primeiro, Adilson, veja ali, nesse texto. Ele diz no versículo 5 de 2 Coríntios 10. Eu preciso fazer o quê? Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Às vezes, o seu pensamento pode ser assim. Não digo que seja, mas pode ser assim. Meu trabalho está muito difícil. Puxa, mesma coisa, pintar um carro de novo. É a mesma lataria, a mesma situação. Aí, esses pensamentos vêm. Pensamentos vão e vêm, né? É engraçado quantos que aparecem ao nosso redor, né? Aí você traz esse pensamento cativo. Você pega o pensamento, opa, esse pensamento não é o Espírito Santo. Eu vou trazer ele para a obediência de Cristo. Eu vou começar a glorificar a Deus. Obrigado, Deus. Esse trabalho foi o Senhor que me deu. O Senhor me fez hábil. O Senhor me deu capacitação que poucos têm nessa cidade de pintar carro, de deixar um carro acertado. Quantas vezes você já viu aqueles carros saindo bonitinho e você deu glória a Deus? Muitas vezes, né, Adilson? É trazer cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu trago ele cativo quando eu digo, não aceito esse pensamento. Eu vou pensar, vou glorificar a Deus e agradecer a Ele. E aí o conhecimento de Deus começa a vir. E Deus começa a falar outras coisas que senão você não ouviria. Você trouxe preso esse pensamento. Porque dois pensamentos não podem morar no mesmo lugar. Assim como dois corpos não vivem no mesmo lugar, não é assim? Você aprendeu isso na escola, né? Sei lá, no ensino médio, sei lá onde. Você aprendeu isso. E dois pensamentos também não podem morar no mesmo lugar. É um é o outro. Então eu tenho que trazer o pensamento mal, cativo, trazer ele para a obediência de Cristo e estabelecer o conhecimento de Deus, quando eu reconheço a Deus. Glória a Deus. Às vezes, não digo que seja assim, mas como pais, às vezes a gente fica chateado com os filhos, não é assim? Pô, mas eu falei, esse menino, puxa, opa, esse pensamento é do Espírito Santo, ele fala assim sobre os meus filhos? Não, opa, esse pensamento não é de Deus. Pego ele cativo e começo a reconhecer a Deus. Deus, o Senhor deu a vida ao meu filho, o Senhor me confiou ele, o Senhor se manifesta na vida do meu filho e essas coisas que estão acontecendo vão produzir para o bem dele, eu não estou entendendo hoje, mas o Senhor é com os meus filhos. É assim que você traz e começa a vencer as barreiras. Essas barreiras chamadas fortaleza, sofismas, pensamentos errados e orgulho humano. É simples ou não é? E a gente se bate, né? Nessas coisas básicas. A nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim: dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Todo pensamento, ele precisa ser levado como um prisioneiro. Todo pensamento que diz, não posso, não consigo, Deus não vai me usar, quem sou eu? Eu já descobri, isso não é o Espírito Santo falando, esse não é o Espírito Santo falando, esse qualquer outra coisa que está falando. Em Cristo Jesus posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Tudo é possível ao que crê, e eu creio em Jesus. Eu não sinto, não sei como vai ser, mas eu creio em Jesus. Mas eu preciso orar 30 horas, daí Deus vai me usar.
Não, engano meu. Deus não te usa porque você jejua 40 dias e 40 noites e não beber. Sabia disso? Não é por causa disso que Deus vai te usar. Deus não te usa depois que você leu a Bíblia toda 30 vezes. Não adianta querer dizer para ele, ó Deus, fechei 50 vezes que li a Bíblia, agora o Senhor vai me usar. Não, pode esquecer, isso não. Deus não te usa porque você fez alguma coisa. Por que Deus te usa? Porque Jesus morreu por você na cruz. Só por causa disso. Isso se chama de graça. O outro chama lei. Eu preciso fazer por merecer para ser usado por Deus. Depois que eu fiz, aí sim. Não. Eu oro em línguas não para que Deus me use. Eu oro em línguas porque eu quero chegar mais perto dEle, quero conhecer Ele. Ele me usa porque o Espírito Santo habita, que Ele depositou sobre a minha vida, habita em mim. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho. Ele me usa porque Ele quer. E porque Ele decide fazer isso. Não é por um esforço próprio. Qualquer um que simplesmente confiar na obra de Cristo Jesus, Ele age. Ele age através de Jesus na sua vida. E Ele atende a sua oração não porque você fala 10 vezes em nome de Jesus. Ele atende a sua oração quando você faz e pede através de Jesus, por causa de Jesus. Eu vou lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele diz, puxa, está me cansando essa tua conversa. Eu não te atendo porque você diz 10 vezes em nome de Jesus. Não é mandinga. A sua oração é atendida quando você está em sintonia com Ele. E você percebe, Ele quer agir assim. E você diz, Pai, aqui agora, por causa de Jesus, por causa que Jesus fez na cruz, manifesta essa cura aqui na vida dela. Não porque eu e alguém aqui tem a fé, a capacitação, alguma coisa, mas nossa fé está baseada no que Jesus fez por nós. E por causa que Jesus morreu ali na cruz, e por causa do sangue dele que verteu, Senhor, manifesta o teu favor sobre essa situação. É diferente orar assim, né? Isso é orar em nome de Jesus, não é usar o termo nome de Jesus. É ter o entendimento que aquilo que está no coração do Senhor Jesus, manifestar a favor da vida das pessoas. E as armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha, e eu não vou poder entrar em cada um desses assuntos, eu estou falando tanta coisa de uma vez, não sei se você está me acompanhando, porque cada uma delas se abre um leque de conversas, né? Mas eu queria colocar só algumas coisas que ele diz aqui no começo, as armas da nossa milícia, elas não são carnais e sim poderosas em Deus. Quando ele fala a arma da nossa milícia, essa palavra milícia é estratégia. A nossa estratégia de guerra não é uma estratégia humana. Elas são poderosas, ali a palavra também é dinamite, elas são poderosas como a dinamite. Se pegar a estratégia espiritual, a estratégia que Deus lhe der, tem um poder que se sobressai sobre aquela situação. Josué, quando você lê Josué capítulo 6, você vai encontrar ali em Josué a descrição, e a cidade de Josué, a cidade de Jericó, ela estava fortemente armada. Eles estavam com as melhores armas da época. Os muros eram muros que provavelmente tinham 6 metros de largura, aqueles muros. Casas tinham em cima, era uma fortificação impossível. E Josué via aquilo e dizia assim, puxa, meu Deus, como é que eu vou conquistar essa cidade, a primeira cidade? E aí você lê em Josué 6:2, Deus fala com Josué, e a primeira coisa que Deus fala com Josué, ele diz assim, olha, veja Josué, eu te dei essa cidade nas tuas mãos. Eu te dei essa fortificação nas suas mãos. Eu dei aquele rei, todo aquele exército, eu dei eles na sua mão. A primeira coisa que Deus precisou mudar na mente de Josué era a visão dele. A estratégia de Deus é lhe dar uma visão de entendimento das coisas como ele vê.
No mundo natural, Josué via uma fortificação tremenda, homens armados, todos fortes ali, impossível alcançar. Aí Deus diz, vem cá Josué, olha aqui, ó, como eu vejo, olha como eu estou olhando, eles já estão debaixo dos teus pés. Você já os venceu. E Josué começou a caminhar ao seu redor e diz, tudo aqueles estão aqui, ó, tudo debaixo do meu pé, tudo aqui, ó, tudo aqui, aquelas muralhas não são nada, o que eu vejo ali no natural, essas circunstâncias não são nada. O que Deus estabeleceu é que eles estão debaixo dos meus pés. E Deus dá uma estratégia maluca para ele. Uma estratégia louca. E você sabe a história, pode ler ali em Josué, como é a estratégia. Uma arma poderosa em Deus. Josué teve um encontro, e nesse encontro com Deus, Deus disse para ele, olha, veja como eu vejo. Para você entender qualquer coisa no mundo espiritual, precisa abrir os olhos espirituais. Precisa olhar e ver como Deus vê. A sua família, o seu esposo, os seus filhos. Ver como Deus vê. E o homem natural, ele não aceita essas coisas. O homem natural não aceita isso que eu estou falando. Cheio de argumentação para dizer que isso não é assim. Mas o espiritual, diz aquele texto em 1 Coríntios 2, ele discerne bem todas as coisas. E ele mesmo não é discernido por ninguém. As armas que nós temos, primeira coisa, no mundo espiritual, eu preciso definir quem é meu Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? Oi? No mundo espiritual, o senhorio determina a sua vitória. E Jesus diz, a mim me foi dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide. Quem é a autoridade na sua vida? Jesus é a autoridade na sua vida. Então, a primeira coisa que eu preciso numa batalha espiritual é reconhecer Jesus é o Senhor desse negócio. Aí ele entra na parada. Jesus é o Senhor dessa situação que eu estou enfrentando. Jesus é Senhor da minha saúde, Jesus é Senhor dos meus sentimentos, Jesus é Senhor do meu planejamento, Jesus é Senhor da minha conta bancária. E aí eu vou começar a entender algumas coisas espirituais quando estou debaixo do senhorio dele. Fora do senhorio dele, eu estou no pecado. Quando estou no senhorio dele, no comando, na ordem dele sobre a minha vida, eu estou seguro. Hoje nós temos uma dificuldade de entender a palavra Senhor. Nós falamos aí o Senhor, às vezes as pessoas me chamam de Senhor, né? Me sinto um velho daí. O Senhor pode orar por mim. Eu sei que alguns fazem isso por reconhecimento, né, por honra. Quando eu declaro alguém como Senhor, eu digo que eu declaro essa pessoa como alguém que tem controle completo sobre a minha vida. Quando eu digo, nós incentivamos aos que foram batizados a dizer, Jesus é o Senhor da minha vida, eu estou dizendo com essa declaração que Ele tem o controle completo da minha vida. Eu me rendo totalmente à ordenança dEle. Não tomo mais decisão por mim, não sinto mais por mim, não penso mais por mim, eu sinto e penso e quero como Ele quer, Ele é meu Senhor. Ele manda, Ele comanda a minha vida. A partir de agora, é Ele que determina quem eu sou e o que eu preciso fazer, e a decisão, e como eu vou aplicar, e assim por diante. Eu preciso definir a quem eu vou servir e debaixo de qual influência eu vou viver. No mundo espiritual, não são as circunstâncias, o que as pessoas dizem que definem quem eu sou, o que eu posso fazer e o que eu tenho. O meu Senhor, quando Ele fala, Ele define quem eu sou, Ele define quem eu tenho e Ele define o que eu posso fazer. Amém ou não? Amém. Você está entendendo ou não? Está entendendo mesmo? Mesmo? O que é ter Jesus como Senhor na sua vida? É como a Carolina falou, muitas vezes nós pregamos o Evangelho, as pessoas vêm para o Evangelho e, lamentavelmente, a pregação na nação brasileira, ela tem sido uma questão de barganha. Venha para Jesus que você vai receber a sua prosperidade. Venha para Jesus que os seus problemas vão acabar. E a gente fica
um negócio assim, que nem os jovens dizem, o negócio é para acabar às vezes também, né? Compra rosa tal, faz meia tal, diz que vendeu aí, fez 38 milhões vendendo meia. Porque daí isso ia andar em Vitória. É para acabar algumas coisas. Pior ainda que as pessoas compram a meia, né? E não é meia assim, foi a 100 e tantos reais a par de meia, mas outro assunto. Nós precisamos ter o evangelho que traga o reconhecimento de quem é Senhor na nossa vida. É certo, sim, Deus te ama e tem uma vida maravilhosa para a sua vida. Tem as 4 leis espirituais que explicam isso muito bem. Então a nossa primeira e maior arma é nos colocar debaixo da cobertura e da proteção. Diga de alto bom tom, Jesus é o Senhor da minha vida. Vamos dizer assim, Jesus é o Senhor da comunhão cristã Shalom. Pronto, definimos no mundo espiritual quem manda. E quem manda aqui é? Jesus. Glória a Deus. Depois disso, eu preciso dar ouvidos ao comando do meu Senhor. A palavra dele, não é assim? Um soldado só vai à luta quando ele recebe a ordem que ele precisa, né? E aí fica inventando moda, não? Não pode, né? Senão tira o soldo, né? Ou vai para a cadeia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, em toda situação, se você quer ter a autoridade espiritual e vencer as forças espirituais malignas sobre a sua vida, ou que estão ali querendo te atrapalhar, ou querendo te tirar o negócio, ou não permitir que você tenha um negócio, te atrapalhando no processo de dizer, Jesus é o Senhor aqui. Senhor, qual é que é a tua palavra sobre essa circunstância? E aí você entra na obra da fé, e a obra da fé, isso aí dá um outro assunto, mas eu vou só falar isso. A obra da fé não é dar comida para o pobre. A obra da fé não é ajudar a velhinha a atravessar a rua. A obra da fé é fazer o que Deus fez. A água pairava sobre a face da terra. Havia uma confusão, uma tovuba, burruba, como dizem em hebraico. Consegue falar tovuba, burruba? Havia uma confusão, mas o Espírito do Senhor estava ali sobre aquela situação. E a obra da fé de Deus foi o quê? Gênesis 1, 2. E disse Deus, diga comigo, e disse Deus. Puxa, agora eu podia começar a pregar. Mas vamos ficar para uma outra circunstância. O que Deus diz a respeito dessa situação que você está passando? O que Deus diz a respeito da pessoa, da circunstância, do seu trabalho, da sua empresa? O que Ele diz? O que Ele diz tem autoridade espiritual. O que Ele diz rompe barreiras. O que Ele fala traz saúde, traz vida em abundância. Ouvir. Você está sendo treinado nesses dias para ouvir a Deus. Para quê? Para que tenha autoridade espiritual. E quando você crê no coração e fala com a tua boca, a salvação de Deus se manifesta. As armas espirituais que nós temos, declarar o senhorio de Jesus sobre a situação. E aí prestar atenção, Senhor, o que o Senhor fala sobre isso? Ah, mas tem o teu sentimento que tem toda essa confusão, o que se faz com isso? Concordo, Deus, isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo. Você vai confessando a Deus os seus pecados. E Ele que é justo e fiel, Ele purifica e te perdoa de tudo isso. E Ele então é justo e para com a obra de Cristo Jesus na cruz. E quando você conseguiu tirar todo aquilo que estava te atrapalhando para você ouvir a Deus, aí Ele vai falar no seu espírito. Uma voz suave, uma voz simples, mas você sabe quando Ele fala. E não precisa ficar em dúvida, será que é ou não é? Eu preciso me treinar tantos jejum, tantas campanhas. Não. Você sabe quando é o Espírito Santo falando no seu coração. Você sabe isso. Você conhece a voz dEle. Você conhece ela. Havia um tempo que
quando eu tive a experiência de ser batizado no Espírito Santo, eu disse para o meu pastor assim: pastor, eu não entendo isso, mas eu não preciso entender. Eu recebo pela fé. Eu recebo o que o Senhor está falando como palavra de Deus, porque eu não entendo muitas coisas na Bíblia, mas eu vejo que isso acontece ali. E eu vou receber, pode orar por mim. Eu recebi no meu espírito. E aí eu cheguei para o meu colega de oração, o tal do Fred Kuntz. Ele disse: Fred, eu fui batizado no Espírito Santo. Ele orou por mim, eu não senti nada. Mas quando fui pregar a palavra, as pessoas foram abençoadas. Elas foram tocadas. Fred, eu fui batizado no Espírito Santo. E ele, com aquele sorriso suíço, dizia assim: eu também. Eu falo em línguas. O quê? Fala o quê? Puxa vida, agora me deu um nó na cabeça. Como é que é isso? Eu fiquei 6 meses orando, buscando e fazendo e abrindo a boca, fazendo algumas macaquices até para ver se conseguia falar em línguas. E aí no meio da adoração, eu comecei a falar em línguas. E aí, mas eu já conheço isso. Eu já conheço isso. Eu já tinha isso no meu espírito. Só que a minha mente queria dominar as coisas, minha alma, meu homem natural queria dominar e não funciona. Aí a gente faz macaquice. Quando eu recebi, simplesmente foi um rio. O receber e concordar, quer dizer, confessar a palavra de Deus na face da terra, é nosso trabalho. Deus não vai fazer isso. Ele fala no nosso espírito. E é você que é rei, você que é sacerdote, que manifesta a palavra dele sobre a face da terra, sobre as circunstâncias que está. É errado orar: Deus, muda a situação, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus diz: nadinha, não, isso não faço. Não faço. Eu já te dei tudo, faça você. Declare você. A minha palavra está no seu espírito. Declare essa palavra que eu te dei. Fale de manhã, de tarde, de noite. Fale. Concorde com os céus. O que está estabelecido nos céus. Nós oramos, né? Faça-se a sua vontade, assim como ela é feita nos céus, que se faça aqui. Você percebe no seu espírito a palavra de Deus e você vai declarando essa palavra. Você vai concordando: Deus, eu concordo, Deus, eu concordo. Concordar é a mesma coisa, sinônimo de confessar. E tem um segredinho que eu demorei para entender. Quando ele diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. E em espírito ele fala mistérios. E nesse contexto ele diz assim: eu preciso edificar-me. Quem fala em espírito edifica a si mesmo. Eu preciso edificar a mim mesmo e fortalecer o meu espírito, para que eu possa receber a revelação do Espírito Santo. Como que um gatilho no espírito que você tem quando você ora em línguas, para você perceber algumas coisas, a direção que o Espírito lhe dá. Por isso que muitas vezes, quando vai começar a orar, a primeira coisa, você passa um tempo orando em línguas, ou mesmo quando você tem um texto que você não entende, passa um tempo orando em línguas, você vai ver que há uma mudança no espírito, no seu espírito. O seu espírito ele vai sendo fortalecido. O nosso espírito ele tem, sem Jesus ele é fraquinho, né? Ele tem pouca expressão. E quando a gente se converte ao Senhor Jesus, ele nasce. Aí é um novo nascimento que acontece. E a gente precisa fortalecer ele pela palavra, pela comunhão, pelo falar em línguas. A gente vai fortalecendo esse espírito. Quanto mais ele é fortalecido, melhor eu consigo perceber as coisas espirituais. E por isso é importante falar bastante em línguas, bastante assim, sempre que estiver no banheiro, no dormir, no caminhar, no dirigir, quando se tiver um tempo que você não precisa de uma atenção, alguma coisa, fala em línguas. E a oração no Espírito, diz lá em Judas, ela fortifica a sua fé, a sua confiança, a sua certeza nas verdades da palavra de Deus. A sua oração no Espírito, ela lhe traz uma proteção, como diz em Efésios 6, e você percebe
a proteção, o agir de Deus sobre a sua vida. E se você não fala línguas, é tão simples. Comece a falar. Libere o seu coração, libere o seu espírito, fale. O Espírito Santo está aí dentro de você e ele já está ali borbulhando para falar. Não é no homem natural, que o homem natural não aceita. Na verdade é bem engraçado, né? Se falar em línguas é coisa de ET. Mas quando se fala, como é bom, né? Você não entende, mas você recebe no Espírito, você fala, você desanda aí em falar. É muito simples, é só... Eu levei 6 meses, não sei quanto tempo você está levando, que ainda não fala, mas você vai romper. Depois você vai perceber, pô, mas eu já sei, eu já sabia disso tudo. Só não consegui destravar no Espírito. Mas quando você destrava, vai embora. É uma arma tremenda espiritualmente. Por isso que existe tanta controvérsia, tanto mal... é melhor não falar. Primeira vez que eu preguei isso no púlpito, a primeira pessoa que me abordou disse, essas coisas não são necessárias pregar. Isso só traz confusão. Porque o homem natural não aceita, daí fica discutindo. E nós podíamos falar sobre outras armas espirituais. Citando 3 aqui para você, já dá para começar com elas. Primeiro, declarar Jesus sobre as circunstâncias, situações, sobre a sua vida. Ouvir a palavra, recebê-la e começar a declarar sobre a sua vida, sobre a sua família. E aí concordar. Se você, bom, eu não quero orar em línguas. Então comece com a gratidão. A gratidão também é uma tremenda arma espiritual que você tem na sua vida quando você reconhece a Deus e agradece a Ele. O que eu estou querendo dizer hoje, queridos? Toda a nossa dificuldade que nós enfrentamos, ela é uma dificuldade espiritual, é uma batalha espiritual. A nossa luta, a nossa batalha, não é contra pessoas e circunstâncias, é uma batalha espiritual. E nós vamos ser e nós seremos especialistas nessa questão espiritual, porque você e eu, nós somos espirituais. Nós somos uma igreja espiritual. Nós nos reunimos num prédio assim, mas a igreja é você e eu. Somos nós. Quando nós nos reunimos, nós nos fortalecemos. Chega da meninice. Nós estamos sendo levados e vamos nos deixar levar a sermos maduros em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Nós vamos chegar e eu vou trazer uma mensagem sobre o conhecimento de Deus, mas o alvo do Espírito Santo é trazer para você o conhecimento de quem Deus é. Quando você percebe quem Deus é, você percebe no seu espírito, você se torna um gigante. Como Davi foi. Dá para falar sobre Davi? Um homem que viu o tempo de Jesus. Centenas de anos antes, era um homem espiritual. Dá para falar sobre Isaías. Isaías, 700 anos antes, ele começou a detalhar o que Jesus... Tanto que hoje as pessoas, o homem natural, ele desconfia, não. Isaías foi escrito depois. Não pode, com tanta precisão. Ele estava como um homem espiritual presente naquela situação. O que falar de Moisés, que teve no Monte da Transfiguração? Um homem espiritual em Moisés, ele viu toda aquela situação, e o texto de Hebreus fala um mistério, ele diz assim, Moisés, ele viu o opróbrio, ele viu a dor de Cristo Jesus, e ele não considerou a dificuldade que ele passava, ele via de antemão. Dá para entender? Não. Não entenda, não queira entender. Receba no seu espírito. O Espírito vai traduzir para você as coisas. Se você caminhar primeiro com o seu entendimento, com o seu raciocínio, você perde a palavra de Deus. Ela primeiro precisa ser recebida no Espírito. Primeiro ela precisa ser acolhida. E eu acolho quando eu recebo com gratidão, eu reconheço a Deus. Graças a Deus, Deus me ensinou aquilo naquele dia. Eu só fui batizado porque eu tomei essa postura que Ele me ensinou ali. Eu não preciso entender agora, eu recebo. Dá para falar sobre Romanos 4, um dia eu vou falar sobre isso, eu já falei, mas não sei se vou falar de novo, vou falar Romanos 4. Os que recebem,
E a palavra ali é se agarrar à palavra. Os que aceitam e recebem, se agarram na palavra. Recebem a abundância da graça e o dom da justiça, eles reinam em vida. Você é rei e sacerdote aos olhos do Pai. Seu Pai Celeste não lhe vê como um fraco. Seu Pai Celeste não olha para você como aquele que não está conseguindo vencer. Ele já te vê como um vencedor. Ele já te vê como um conquistador, como alguém que caminha sobre essa vida como um rei, como um sacerdote que reina sobre circunstâncias e situações. E Apocalipse, deixa eu falar outro dia sobre isso, senão eu já vou emendar outra palavra aqui agora. Quando você recebe a palavra de Deus, você se agarra a essa palavra. Você, usa o termo grego, você lambano. A abundância da graça. Você toma para si. O dom da justiça. Que não é por você, é pela graça, pelo favor, pelo cuidado de Deus que Ele vai te usar. E vai te dar a vitória que você precisa. Quando você lambano, você reina em vida. Você reina em vida. Não é mais emoções que reinam. Não é mais as lutas que reinam, não é mais as confusões que a gente percebe ao nosso redor que reinam. Há um novo nível. Nós estamos edificando uma casa espiritual, somos seres espirituais. Temos dons espirituais, temos o fruto do Espírito. Nós precisamos entrar nesse nível e sair do natural. Nos nossos cultos, na nossa devocional, no nosso grupo familiar. Precisa ser um encontro espiritual. Assim você prepara todas as coisas, se coloca a mesa. Mas deixa o Espírito Santo agir. Você tem toda a estrutura, segue aquela estrutura. Você estabelece o ambiente com a estrutura. E aí deixa o Espírito Santo sobrar. Deixa Ele agir. Deixa Ele se mover. Que tal a gente vir sempre assim para o culto? Você vai estacionar o seu carro, você já... Digno ao Senhor de me trazer aqui de toda a honra, toda a glória. Oh, não há ninguém como Ele, pois Ele tem me amado, Ele tem me perdoado e justificado. Ele me constituiu como rei e sacerdote. Em Cristo Jesus sou mais que vitorioso. Você acha que o louvor vai ficar chato? Você acha que essa música você não concorda? Você acha que você vai ficar com a mão no bolso no meio do louvor? Olhando puxa, até que horas vai esse negócio? Me perdoem, perdi a hora. É verdade, vamos orar, vamos colocar em pé. Eu vou orar e daí vamos fechar, tá bom? Aí você que quer oração, o Ministério Profético está aí para abençoar a sua vida, orar com você, amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado que o Senhor nos tem dado hoje um presente tremendo. Eu peço que os batizandos venham aqui à frente, para que nós possamos orar por eles. Os pastores vão pôr as mãos. Pai, obrigado pelo presente que o Senhor nos dá de servir ao Senhor na sua casa. Obrigado que o Senhor nos estabeleceu como filhos e filhos amados. O Senhor nos perdoa os pecados. O Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. O Senhor nos estabeleceu como homens e mulheres espirituais. Senhor, ó Deus, perdoa-nos, Senhor, por caminharmos muitas vezes no natural, por sermos como homens comuns, como mulheres comuns, que caminham e vivem, trabalham como pessoas comuns e não como reis e não como sacerdotes que nós somos, ó Deus. Eu clamo em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor, toca, Senhor, essas vidas e vem com o teu poder sobre eles. Enche o Senhor com o teu Espírito, reveste o Senhor com o teu poder. Senhor, a cada um de nós, Senhor, revela os teus pensamentos, revela-nos o teu querer, ó Deus, em nome de Jesus. Declaro vida, declaro saúde, a manifestação dos teus pensamentos sobre cada um de nós aqui. Vem Espírito Santo de Deus e enche, manifesta o fruto, manifesta o dom do Espírito. Vem Espírito Santo batizando, vem Senhor transformando mente e coração, vem enchendo com os teus pensamentos.
vem enchendo com o teu coração, ó Deus, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, pelo teu agir, pelo teu mover, ó Deus, manifesta-te, Senhor, poderosamente sobre cada um, revestindo toda a armadura de Deus, dando revestimento na mente, no coração, enchendo com alegria e satisfação nos teus caminhos, ó Deus, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, toda a armadura de Deus sobre os teus filhos, que sejam revestidos, que tenham força, graça, o mover do Senhor sobre as suas vidas. Assim, ó Deus, eu oro e te agradeço pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Bendito seja o teu nome, ó Deus, pelo seu amor, pelo seu cuidado para conosco. Obrigado que o Senhor nos tem amado com amor eterno, um amor presente em nossas vidas, ó Deus. Eu peço que o Espírito Santo traduza essas palavras e concede graça de mergulhar na sua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a vida devocional de cada um, cada grupo familiar, ó Deus, que sejamos surpreendidos com a manifestação do Senhor, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Glória a Deus.